quiseram vir. Agora a professora Maria de Socorro. Bom, boa tarde a todos, obrigada ao convite aqui do Mário, foi um prazer. E agradecer as palestras. Bom, eu e o meu colega Pedro aqui, nós assim, aprendemos muito, porque nós estamos numa fase em que a urna eletrônica ela teve um debate importantíssimo na ciência política sobre ela, justamente no período para a criação, que era qual era o objetivo da urna eletrônica quando ela é criada, né? Então, em 96, antes um pouco esse debate ocorreu na academia. E, então, naquela época, claro, vários objetivos, mas principalmente a questão da segurança, ela não era tão fortemente debatida, era muito mais a questão do aproveitamento do voto, porque havia grande desperdício do voto, dado que a partir de 85 o número de eleitores se ampliou demais, né, a partir da permissão do voto dos analfabetos. Já vinha numa sequência, né, só que com a votação, a participação dos votos dos analfabetos, esse voto ficou muito, era imenso, né, o desperdício do voto. Por conta de quê? Da cédula ser bastante complexa, né? Bom, então a urna veio num momento que o objetivo era aquele, e me parece, né, que, desse ponto de vista, ela cumpriu muito bem, né? Hoje, praticamente 100% do voto é aproveitado. Agora, a questão da segurança, depois de 16 anos, vocês têm toda a razão, né? E os elementos que vocês trouxeram para a gente foi ótimo. Assim, primeiro, a gente não tinha esse conhecimento, falta de desconhecimento quase completo, de que em tantas outras partes do mundo a urna eletrônica já é, né, uma realidade. Qual é o discurso interno, doméstico? É que o Brasil é que tem, né, inclusive vendeu a patente, né, da urna eletrônica. Só válida no Brasil. Pois é. Bom, então, foi fantástico. Agora, nós estamos num outro momento da democracia também, né? Democracia, do ponto de vista, pelo menos de uma parte da ciência política, não há tanto consenso em relação a isso, mas uma parte vê que a democracia está cada vez mais estável, né, do ponto de vista da democracia política, então que a urna eletrônica tem que sim ser debatida, né? Como vocês trouxeram vários elementos importantes para repensar o quanto a urna eletrônica, de fato, ela dá conta, vamos dizer assim, do aumento da qualidade da democracia, que eu acho que esse é o grande debate hoje, inclusive em vários países da América Latina, né, dado o nosso ciclo de vários regimes militares que a gente teve, várias intervenções e novos reordenamentos democráticos. Então, a urna acaba sendo super importante agora. Muito bem. Então, dados esses elementos todos que vocês trouxeram, né, bom, um deles, uma pergunta que eu queria saber, eu senti que as palestras foram mais técnicas, do ponto de tanto, né, um do outro para mim, né? Então, não vou, teria várias considerações, mas não vou me ampliar muito nas questões mais teóricas que a gente poderia fazer. O que me assim, chamou muita atenção é a questão, por que será que o Brasil não mudou esse modelo, né? Eu fiquei me perguntando. É o custo? Aí eu queria ouvir vocês. Será que o custo é muito maior dessas urnas, dado o modelo ser muito mais moderno pelo que vocês mostraram, se exigir uma tecnologia que o Brasil não domina e ele teria que, então, importar? Falta de desconhecimento, não tem ideia do que seja isso. A outra questão é a seguinte: vocês salientaram bastante que nesses outros países, tanto Venezuela e principalmente a Argentina, não é 100% que ela cobre do eleitorado. Então, Venezuela é 100%, a Argentina pretende chegar a 100% em 2020. Já chegou, mas é mais recente, né? Venezuela foi em 2004. 2004. Por enquanto foram 6 províncias, de 20 e tantas províncias que tem lá. Eles pretendem chegar a 100% em 2020. Isso é projeção ainda. Porque, assim, comparativamente, os eleitorados são muito distintos. Isso aí, né, eu imaginava que uma das explicações era o custo, porque dado a ampliação. Mas, imagina o Brasil territorialmente com os milhões de eleitores, né, comparado com Venezuela e Argentina, né, não tem... então, talvez o custo seja uma das explicações possíveis, já que vocês não deram nenhuma explicação do ponto de vista da resposta, seja do governo, né? Por que não já colocou em funcionamento esses novos modelos, que, do ponto de vista de quem olha assim, parecem extremamente melhores. É inegável isso.
Então, eu queria agradecer as exposições, porque nos ajudaram bastante, inclusive, para pensar em elementos para novas pesquisas na ciência política. Professora Maria do Socorro, a questão do custo, por que é uma justificativa, ou por que seria outro motivo porque eles não adotam esse padrão, eu tenho que, para responder isso, teria que entrar em questões especulativas. Qual o interesse em manter o sistema e não passar para o outro, questão política, aí seria tudo especulativo mesmo, que não dá para provar nada, é tudo que a gente acha, né? O custo foi um dos motivos alegados naquela DIN, naquela ação de constitucionalidade, para a implantação do voto impresso. Foi alegado que custaria quase R$1 milhão para R$1 bilhão. Agora estou confundindo os números. R$1 bilhão para implantar o voto impresso, tá, em 100% das urnas. E que isso fugiria, seria muito caro. Esse custo, esse estudo desse custo de R$1 milhão, nunca foi apresentado. Ele aparece no voto da ministra Carmen Lúcia, mas nunca foi apresentado. No processo, não consta, como eles dizem, lá não está nos autos. Ela simplesmente citou esse número. O TSE considera, para elaborar esse custo aí, que as urnas, que teria que ter, além da urna que tem uma impressora, que já imprime o boletim de urna, ela teria uma segunda impressora para imprimir o voto. Precisaria de 2 impressoras, segundo esse orçamento do TSE. Não precisa de 2 impressoras. Eu mostrei o modelo do México, o modelo da Argentina, o modelo da Venezuela, todos têm uma impressora só, imprime voto. Então, é um estudo que foi claramente forçado. Eu procurei no TSE saber o custo desse processo de biometria, quanto está custando tudo aí, quanto vai custar esse processo da biometria, por que eles coletam 10 assinaturas e guardam, só usam 2? Quanto custa para guardar esses dados biométricos, né? Eles precisaram comprar mais supercomputadores lá para pôr na sala cofre deles, lá para tomar conta desse banco de dados, que é de biométrico, tem que ter segurança, não pode deixar vazar. E essa informação a gente não consegue, o TSE não fornece essa informação de jeito nenhum. Eu disse aqui que custa $3 por eleitor para fazer o batimento, e por isso eles não estão fazendo. Se for fazer as contas para 150 milhões de brasileiros, dá 850 milhões de reais por eleição, só para fazer a conferência de duplicidade. Então, eles não estão fazendo porque é caro. Então, estou usando a biometria errada. Então, o custo da biometria, eu posso te garantir, é muito maior que o custo do voto impresso. Então, não é por causa do custo do voto impresso, não é por causa do custo que eles não querem fazer. Agora, eu não vou especular por que eles não querem fazer, porque eles resistem tanto, porque o Brasil ficou para trás, todo mundo caminhou para frente, o Brasil continuou a parar. Aí eu vou ter que especular, né? Tá bom? Falando, talvez para fornecer um outro ponto interessante, eu fui convidado a dar essa palestra nos Estados Unidos no ano passado, e lá eu conheci uma pessoa que ficou envolvida na migração dos sistemas que a gente chamou aqui de primeira geração para a segunda geração em alguns estados. As empresas, a Diebold, por exemplo, que fabricou urnas eletrônicas americanas, que inclusive boa parte de um escândalo, uma tragédia de segurança que aconteceu lá, aconteceu que elas tinham muitas das vulnerabilidades que eu apresentei aqui, coisas bem parecidas. Quando ela perdeu o acesso àquela fatia de mercado, porque o equipamento dela não mais atendia a especificação de ter um módulo para imprimir votos, ela ofereceu entregar as impressoras de graça. Então, será que essas impressoras, mesmo que você precise de um adicional, são tão caras assim, se a empresa está disposta a entregar a impressora de graça para não perder mercado? Então, não sei se de fato é tão caro. Mais um ponto. Bem, não tem dinheiro para, por exemplo, comprar impressoras ou melhorar as impressoras atuais para talvez aguentar a carga de imprimir todos os votos. Mas tem dinheiro para pagar a auditoria externa de código-fonte, por exemplo. Esse código-fonte que a gente analisou já tinha passado para a auditoria externa paga pelo TSE. Então, por que não distribuir o desenvolvimento desse software pelo país? Porque ao invés de ter uma equipe de programadores lá, eu não ter a possibilidade de um bolsista meu, por exemplo, de iniciação científica, que talvez tenha uma formação já melhor que alguns dos funcionários do quadro, sendo sincero, possa trabalhar nessa direção. Ele vai produzir talvez um resultado melhor, vai aprender mais. Você forma um futuro profissional do quadro, se ele assim quiser. Então, tem uma capacidade viciosa enorme nas universidades, que é completamente desassociada dessa iniciativa. Então, você sugeriu, por exemplo, que a gente fizesse pesquisa, tem muitos professores que vêm tentando fazer pesquisa há um bom tempo. Então, um exemplo, em 2002, 2 professores da área de computação, um da UFMG e outro de Santa Catarina, eles produziram, a convite da Sociedade Brasileira de Computação,
Eles visitaram lá o TSE, acompanharam o processo de desenvolvimento de software, escreveram um relatório com uma série de melhorias. E criticando que, de fato, não estava dentro das boas práticas de segurança, elogiando que estava. Eles nunca mais foram chamados, assim, porque tinham críticas lá no documento. Então, é bem assim, aparentemente, toda vez que você faz uma crítica, por mais técnica e científica que seja ao sistema, você automaticamente vira persona não grata. E a possibilidade de você contribuir de fato cai para zero, assim. Então, se eles, na primeira entrevista que eu dou, não tem medo de gastar lá aquela moeda que é bem cara, da ameaça à democracia, qual que é o incentivo que a academia tem de participar? Assim? Para você começar a participar, talvez encontrar vulnerabilidades piores do que essa, talvez se sentir compelido a tratar a questão publicamente e talvez receber um processo. Então, é bem complicado essa relação com uma instituição que parece se preocupar muito mais com a imagem do que, de fato, com a segurança ou eficácia dos mecanismos de segurança que adota. Então, eu continuo fazendo pesquisa em... Esse tema de pesquisa, na verdade, caiu no meu colo, foi acidental, tudo isso foi acidental, nada foi premeditado. E eu tenho alunos trabalhando nisso, por exemplo. Eu tenho um aluno agora que está fazendo um sisteminha que as pessoas, depois de votar, elas podem tirar uma foto do boletim de urna da sessão eleitoral onde eles votaram, enviar isso via internet, e aí você pode pegar essas fotos de boletins de urna ao longo das sessões eleitorais e bater com os números divulgados pelo TSE, que o TSE recebeu eletronicamente. Então, é uma maneira de distribuir essa verificação de que o papel, o boletim de urna impresso pela urna corresponde ao dado que o TSE recebeu. Então, parte da totalização aí seria verificada. Não garante que o software da urna contou honestamente, mas pelo menos você valida da urna eletrônica até o totalizador central. Então, é o tipo da coisa que é compatível com o sistema atual, é barato e eu estou desenvolvendo porque eu acho interessante. Assim. Mas é muito difícil colaborar com o TSE porque isso é uma cultura radicalmente diferente da cultura acadêmica. Isso eu posso dizer. Olha, eu queria fazer uma observação para vocês dois que são professores da Federal, porque eu fiquei muito alegre ao ver que vinha alguém que do lado da sociologia, da política, e não só do lado tecnológico aqui. Porque, sem dúvida, o problema central, processo eleitoral, a falta de transparência do processo eleitoral eletrônico no Brasil, é consequência de um problema de ordem política. No Brasil, é uma mesma entidade que detém o poder de administração do processo eleitoral, o administrador eleitoral, ele que normatiza, faz as normas, eu só posso fiscalizar o que ele me permite, tá? Eu, como fiscal de partido, só posso fiscalizar o que tiver na resolução do TSE que permite pegar, por exemplo, esse negócio de verificação da assinatura digital, eu só posso ir lá cruzar o braço e ficar olhando ela emitir a assinatura, eu não posso eu verificar do jeito que eu quero, porque está na resolução do TSE. Então, ele normatiza o que tem o poder legislativo e ele é o judiciário. Quando nós entramos com uma ação lá, por exemplo, em Alagoas, em 2006, porque as urnas não funcionaram mal, tinha 33% das urnas com algum defeito, a gente pediu uma auditoria, o juiz era o réu. Né? Então, não existe a tal da tripartição, né? O juiz, as duas partes, não existe isso no processo eleitoral brasileiro. Eu acho que o problema é daí que nasce a falta de transparência da urna eletrônica. Tá? Porque o resto do mundo, esse acúmulo de poderes não existe no resto do mundo. Né? Os modelos são muito diferentes. Por exemplo, essa compulsão que está tendo lá na Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral é um poder eleitoral administrativo independente, como o Ministério Público, ele não está vinculado a nenhum dos três poderes tradicionais. Já a justiça lá é justiça, então eles vão entrar, a oposição vai entrar com uma ação. Na justiça, que não é o administrador eleitoral, para que o administrador eleitoral faça a recontagem. Isso não dá para funcionar aqui no Brasil. No resto do mundo tem vários modelos, mas só no Brasil tem esse acúmulo de poderes, e eu acho que é daí que nasce essa falta de transparência. Por isso eu gostaria que também o mundo acadêmico, do lado sociológico, do lado político, viesse para essa discussão, porque o problema também não é só técnico. Agora, para quem é mais antigo, lembra de uma propaganda que dizia que tinha um biscoito que chamava Tostines, né? E aí a propaganda sempre dizia que eles perguntavam se Tostines era fresquinho porque vendia mais ou se vendia mais porque era fresquinho, né? Aqui, quando a gente vê o pessoal da Secretaria de Informática do TCE dando uma entrevista, eles sempre repetem o mesmo bordão. Quando alguém pergunta o sistema de segurança eletrônica, eles dizem, não, o sistema é super eletrônico, é super seguro, porque nos últimos 16 anos nenhum caso de fraude foi constatado até agora. Né? Aí tem a questão do acúmulo dos poderes, né? Eles mesmos julgam, tá? Então se eles aí a gente soma com o fato da gente não ter material impresso para auditar, fica difícil auditar, praticamente impossível, né? Então eles usam esses artifícios para dizer
que é o único sistema do mundo que realmente não teve nenhuma fraude comprovada até hoje. Acho que é um dos poucos, acho que nenhum outro país não teve nenhuma fraude. O Brasil é o único país que... Isso é uma boa notícia, né? O Brasil é o único país que nunca teve uma fraude constatada oficialmente pelo TSE. Eles usam isso como argumento, como principal argumento para dizer que o sistema é seguro, né? Então, agora eu passo para o